Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero compartilhar uma experiência e ao mesmo tempo um testemunho muito precioso a respeito do meu batismo com o Espírito Santo. Mas antes disso eu quero mostrar a você a importância do batismo com o Espírito Santo. Talvez até o dia de hoje você se pergunte a respeito do batismo, o porquê não receber batismo, o porquê a importância de receber o batismo e o porquê que muitas das vezes as pessoas são travadas e não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo. Eu me lembro que logo depois de convertido, um ano e meio depois, 2 anos depois, eu tive a oportunidade de participar de um encontro com Deus, de participar de um evento onde nós ficávamos num determinado lugar e no final desses dias, dessas ministrações, nós tínhamos uma ministração de batismo com o Espírito Santo. Bem, eu me lembro que eu saí muito triste daquele lugar porque todas as ministrações que tiveram, elas foram tão preciosas, mas aquela última ministração, aonde eu vi tantos líderes, tantos ministros batizarem sobre a vida de todos que estavam ali, eu fazia parte disso, eu estava ali como alguém que participava e com um desejo dentro do coração queimando por viver algo de Deus, receber algo de Deus novo para a minha vida. Afinal de contas, eu tinha me convertido fazia muito pouco tempo. E eu me lembro que eu vi muitas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas serem libertas, muitas pessoas receberem o dom de línguas. E eu fui uma das pessoas que não recebeu. Eu fui uma das pessoas que saíram daquele lugar e por um momento eu fiquei bem triste porque eu pensei, Deus, o que está acontecendo? Por que o batismo não aconteceu sobre a minha vida? O problema está comigo? Será que eu não acreditei? Será que eu não confiei? Será que eu estou em pecado? Será que existe alguma coisa me travando para que eu não receba esse batismo? E naquele momento eu ouvi algo do Espírito Santo que mexeu muito comigo. Estando em casa, eu questionando a ele, perguntando a ele, tentando entender o que tinha acontecido, o Espírito Santo falou assim para mim: filho, eu quero que você fique comigo. Lógico que no momento eu não entendi o que ele estava me pedindo para fazer. Só que queimava dentro de mim, eu quero que você fique comigo. E eu me lembro de sentar numa mesinha que tinha na sala da casa, onde eu morava na época, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a buscar respostas ali. Eu comecei a desejar entender o porquê que ele estava me convidando para ficar com ele. E eu digo para você, na primeira noite aconteceu algo muito, muito poderoso. Eu me lembro de um convite dentro de mim que mexia com todo o meu interior. Era um convite de que o linguajar mudasse, as línguas queriam vir para fora. E eu com medo, porque afinal de contas eu pensei, Deus, o batismo para acontecer ou o dom de línguas para ser manifestado, eu precisaria estar sendo ministrado por alguém ou em alguma ministração. E de repente eu fechei, eu travei para aquilo ali. Na segunda noite eu estava novamente ali com o Espírito Santo, estava ali buscando aprender, conhecer, ter revelações dele, da palavra dele, do caráter dele, de quem ele é, de quem Jesus é. Eu me lembro que de repente, depois de 2 ou 3 horas, veio novamente aquele desejo, aquela sensação muito forte dentro de mim, de que algo queria sair de dentro do meu interior para fora. De que parecia que vinha até a minha garganta e eu com medo de expressar aquilo que estava tentando sair, aquilo que estava tentando ser manifestado. E mais uma vez, eu fechei, travei para as manifestações das línguas. Ali eu já estava entendendo que existia algo. Ali eu já estava entendendo que o Espírito Santo, quando me convidou a estar com ele, estava também querendo liberar sobre mim algo novo. Só que o receio, o medo, a dúvida de, afinal de contas, saber, eu poderia ser batizado sozinho? Eu poderia receber o dom de línguas sozinho, em casa, orando, estudando? Poderia. E isso era uma dúvida dentro de mim. Então, como eu não tinha respostas, eu simplesmente fechava aquela oportunidade que ele estava me dando. Então, tinha passado o primeiro dia, tinha passado o segundo dia. E, de repente, no terceiro dia, quando eu me sentei naquela mesa para estar com ele, para aprender dele, para obter revelações dele, eu falei para o Espírito Santo, eu quero simplesmente me entregar a Ti essa noite, não quero mais me fechar ou me travar para aquilo que o Senhor quer fazer. E de repente, queridos, durante um período de estudo e de oração,
eu senti algo vindo sobre mim. Algo que queria de dentro para fora manifestar coisas poderosas e preciosas. E de repente eu percebi algo muito maior do que eu, muito mais forte do que eu, que podia mover o que estava dentro de mim ao ponto de não existir controle. E as línguas vieram. Além das línguas veio o batismo. E o batismo foi tão forte que eu não conseguia me conter, eu não conseguia permanecer de pé. E o poder de Deus sobre a minha vida, as línguas fluírem, o desespero de dentro do meu peito saindo para fora. E eu desesperado, porque afinal de contas foi a maior experiência da minha vida que eu tive com Ele. Quando eu digo para você a maior experiência, porque foi a primeira que marcou a minha vida. Depois dessa, tantas experiências aconteceram, mas elas foram fluentes daquela que Ele me deu a oportunidade de estar com Ele e viver nele coisas muito preciosas e muito poderosas em Deus. E eu digo para você, você pode receber batismo com o Espírito Santo sozinho? Sim ou não? O que você acha? Sim, você pode. Você pode ser batizado por Jesus, você pode ser imergido no Espírito Santo, você pode receber diante dele a vontade que ele tem em nos batizar. Quando nós lemos na Bíblia, no livro de Atos, do capítulo de número 1, do versículo 4 e 5, está escrito assim: Estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a promessa de Jesus para os discípulos era justamente o batismo com o Espírito Santo. E isso se cumpriu em Atos, capítulo de número 2. E aquilo mudou a vida dos discípulos, porque você vê a vida deles entre o acesso do primeiro encontro com Jesus, o momento em que eles viveram e tiveram esse período de viver milagres, de manifestar milagres, e você vê também o período de batismo, depois do batismo com o Espírito Santo. Então você tem um período antes do batismo, você tem um período depois do batismo com o Espírito Santo. E você vê a vida dos discípulos serem tão diferentes. Você vê que a maneira deles falarem era diferente, a maneira deles se comportarem era diferente, a maneira deles agirem era diferente. E você percebe a diferença do antes para o depois. É muito importante nós de verdade recebermos o batismo com o Espírito Santo e sermos batizados por Ele. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Esse vídeo ele será dividido em algumas partes. Eu quero encorajar você a participar e assisti-los. Eu quero encorajar você a assisti-los para que você possa crescer e se desenvolver em Deus, em um nome precioso e bendito de Jesus. Não esqueça, assista a segunda parte desse vídeo que fala literalmente o porquê que as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe você.